Quando o Rubens e eu, a gente se juntou com o Ian para criar a Inner Treinamentos, um dos objetivos era a gente ter uns momentos para bater papo e aprender um com o outro. Mas a correria foi grande, a Inner foi crescendo e esses momentos nunca se realizaram. Agora, a gente está usando como desculpa esse programete para que a gente possa conversar sobre coisas que a gente queria aprender um com o outro e que o dia a dia acaba não permitindo. E você que está assistindo acaba ganhando com isso. Você pode refletir junto com a gente sobre alguns temas importantes. E o tema de hoje é coaching, um tema que o Rubens domina e pelo qual ele é responsável na Inner. Eu tenho 3 perguntinhas para você sobre coaching hoje, Rubens. Vamos lá. A primeira é, por que coaching está fazendo tanto sucesso no mundo corporativo? Só se fala disso. Porque o mundo corporativo cada vez mais, sempre foi, mas cada vez mais voltado para resultados mais rápidos e mais concretos. Eu preciso perceber, dentro de um processo de aprendizado ou de transformação, os resultados acontecendo, para não dar aquela sensação que em alguns processos pode dar de que não tem nada acontecendo. Isso assusta muito os executivos. Como o coaching trabalha com questões concretas, a gente singelamente chama de tarefa. A cada sessão a pessoa tem que fazer uma tarefa e isso tem que estar necessariamente dentro do ambiente de trabalho dela, tem que estar necessariamente dentro do processo dos trabalhos que ela já vai fazer. A gente tem uma visibilidade muito rápida e concreta dos resultados que estão dando, que esse processo está dando. Então isso faz com que as pessoas tenham se apaixonado por essa atividade chamada coaching. Legal, o mundo corporativo gosta de resultado, se dá resultado, ele se apaixona mesmo. Agora, você que tem observado muitas experiências, estudado muitas situações, o que diferencia um projeto de coaching bem sucedido de um mal sucedido? Qual é o pulo do gato? Olha, Yuri, primeiro vamos separar a questão do coaching pessoal, que é um coaching mais para a vida das pessoas, do coaching corporativo, do coaching empresarial. E quando a gente fala do coaching empresarial, que é a nossa especialidade na Inner, a gente está falando de a gente tem vários elementos que devem participar disso. Então a primeira coisa para olhar um programa que dá sucesso, que tem sucesso, um outro que pode não ter sucesso, é que normalmente deve estar envolvido recursos humanos, deve estar envolvido o líder daquela pessoa que vai receber o coaching, que a gente chama de coachee, e deve estar envolvido o próprio coachee na definição do objetivo e qual o melhor processo para tocar. É muito comum a gente ainda ver hoje em dia dentro das empresas processos onde o coach quer lidar apenas com o coachee. E isso é muito perigoso dentro da empresa porque a gente não sabe para onde o processo de coaching está indo. Então o que a gente recomenda é para que os executivos, quando vão contratar um processo de coaching, olhem para se o processo de coaching está olhando todo esse entorno do coachee. Que é por isso que a gente chama o nosso processo de coaching 360. Porque a gente olha todas as áreas envolvidas e constrói a várias mãos um objetivo comum. Aí não tem como não ter sucesso, porque a gente vai com as tarefas, a gente vai com o processo, caminhando em direção a um objetivo que é comum. Que isso garante também que esse objetivo esteja ligado aos objetivos da corporação. Então nada mais legítimo do que você ter um processo que ligue esses resultados aos resultados que a empresa quer. Legal. Quer dizer, está todo mundo envolvido. O RH, o líder e o coach. Isso, de alguma forma, não prejudica a confidencialidade, a intimidade da conversa com o coach? Olha, Yuri, essa é uma questão que eu diria para você fundamental no processo do coaching. Então, o que a gente diz para o coach, para o RH e para o líder desse coach e para as outras pessoas? O que acontece numa sessão de coaching é confidencial. É do coach, ele faz o que ele quiser com aquilo. O coach não tem o direito de conversar sobre aquela sessão,
com as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. No entanto, como normalmente é a empresa que está pagando, e no nosso caso é sempre a empresa que está pagando esse coaching, ela tem o direito de acompanhar o processo. Então, saber qual é a evolução que está tendo, saber quais são as tarefas e qual o objetivo está sendo trabalhado naquele período ou naquela sessão, saber qual foi o resultado obtido da tarefa anterior, nós não vemos nenhum problema em que isso seja compartilhado com você que está contratando um processo de coaching para o seu liderado ou para você de RH que está estruturando um grande programa de coaching dentro da empresa. Legal. Agora, o que é conversado, porque muitas vezes tem situações delicadas entre o coach e o líder dele, e ele leva para a sessão para a gente tratar. Isto é sempre confidencial. E a empresa, no nosso processo de coaching, na nossa academia com os coaches da INER, a gente trata isso com uma importância muito grande, né? Isso para a gente é vital. Se isso for rompido, as sessões com o coach não vão acontecer, ele vai se limitar a não dizer coisas, ou ele vai dizer coisas na sessão que ele sabe que as pessoas querem ouvir. E isso vai fazer minar qualquer resultado possível nesse processo. Legal. Então, o objetivo é compartilhado, o processo é compartilhado, a evolução é compartilhada, mas o conteúdo da sessão fica ali entre o coach e o coach. Exatamente. Legal. E um executivo que queira participar, ou iniciar um processo de coaching, qual a primeira providência que você acha que ele precisa tomar? Bom, a primeira providência é ele pensar, e se ele não fizer isso sozinho, nós vamos ajudá-lo, mas a primeira providência é pensar exatamente onde ele quer chegar. O coaching, ele é um processo que não olha de hoje para trás, olha de hoje para frente, e olha aonde eu estou e aonde eu quero chegar. O coaching vai ajudar a fazer esta ponte. Então, por exemplo, um executivo que está num momento em que vislumbra uma nova posição na carreira dentro da empresa e sabe que precisa de desenvolver algumas competências rapidamente. O coaching é uma das melhores ferramentas, se não a melhor ferramenta, para ele transpor. Então, a primeira coisa é pensar no objetivo que ele quer. O segundo passo é estabelecer uma relação com alguns coaches, com algumas empresas de coaching, para conhecer os processos que tem e dar oportunidade para ele conhecer qual o processo de coaching que mais se adapta à necessidade dele. Existem várias linhas, várias formas de se desenvolver isso. A partir daí é decisão comercial, decisão de como fazer, mas o primeiro passo é pensar no objetivo dele. Legal. Tá aí, gente. Hoje a gente teve alguns insights muito interessantes com o Rubens aí sobre coaching e no próximo bate-papo a gente reflete sobre outros temas que possam ser relevantes aí para o mundo do desenvolvimento executivo.